Oi, amados, tudo bem? Estou passando para compartilhar mais uma reflexão com vocês e o texto que eu vou discorrer hoje está no livro de Atos, capítulo 23, a partir do versículo 1. A gente vai ler só até o versículo 3. Na verdade, o texto é quando Paulo está diante do Sinédrio e ele começa então o discurso de defesa dele. E o sacerdote Ananias manda que ferissem, que batessem na sua boca, né? E Paulo, ele usa uma expressão do versículo 3, que é o texto que eu quero ler, Atos capítulo 3, capítulo 23, versículo de número 3, que ele diz assim: Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Eu gostei dessa expressão, achei interessante. Eu não sei se você sabe o que é uma parede branqueada. Nesse período de chuva, quando chove muito, pelo menos na minha cidade, a gente é do Rio Grande do Norte, Natal, aqui chove bastante, e nesses períodos de muita chuva, às vezes aquela parede, né, os muros onde leva muita chuva, cria-se aquela borra preta de sujeira, né? E muitas vezes as pessoas pintam com cal para cobrir aquela sujeira. Mas se você não fizer uma raspagem antes da sujeira, não limpar aquilo, né, você vai passar o cal, mas a sujeira continua lá. Isso é uma parede branqueada, né? Isso é a expressão que Paulo usa, né? Olha, você era para estar agindo corretamente e está mandando me ferir a boca. Então, essa expressão de parede branqueada é algo que dá uma aparência de limpeza, mas que no fundo, há sujeira, há imundícia, né? Há coisas indevidas. E olhando para o texto e falando sobre o tema parede branqueada, né? Nós como cristãos, o que é um cristão parede branqueada? Um cristão parede branqueada é um cristão que não influencia, muito pelo contrário, ele se permite influenciar, né? É um cristão que não faz a diferença. Eu, durante muitos anos, eu fui um crente agente secreto, né? Aquele crente que ia para a igreja, mas os meus amigos não sabiam que eu era crente. As pessoas não sabiam, porque não viam em mim um testemunho, não viam em mim a mudança da qual Cristo faz nas nossas vidas, quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos, né? A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra ela nos liberta da nossa vida errada, liberta das nossas atitudes incoerentes do passado, liberta, né, de tudo aquilo que nós éramos antes do encontro com Jesus. Após o encontro com Jesus, a palavra que liberta e transforma, ela vai mudando o nosso interior, e é uma mudança de dentro para fora. Ela muda o nosso interior e que reflete no nosso exterior. Então, o crente parede branqueada, ele não consegue influenciar. E ele passa a ser influenciado. E ele vai para a igreja, ele participa das reuniões, ele está no meio da juventude, da congregação. E enquanto ele está ali, ele age como um cristão. Ele não é um instrumento nas mãos de Deus para influenciar as pessoas que estão à sua volta. Mas ele continua sendo influenciado pelas pessoas, porque ele quer estar no convívio das pessoas, aquilo que o salmista do Salmo 1 fala, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então, um crente que ele não é um parede branqueada, ele influencia e não se permite ser influenciado. Então, eu queria falar com você hoje, você que está ouvindo essa mensagem, você que é crente, você que levanta a bandeira do Evangelho, né, mas que você ainda não consegue influenciar, você é influenciado. Quebre isso na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor te chamou para algo muito maior, né? E o próprio Jesus disse assim: olha, se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados para influenciar.
Então não seja um parede branqueada. Parede branqueada, o crente parede branqueada é aquele que não tem conteúdo, né? Ele simplesmente repete o que os outros dizem, mas ele próprio não tem conteúdo, ele não lê a palavra, ele não tem o seu devocional, ele não ora a Deus, ele não tem comunhão com o Pai. Então, o crente parede branqueada, ele não tem conteúdo, ele é um crente vazio. Ele repete o que os outros dizem, sem consultar se aquilo tem verdade, sem consultar se aquilo está na palavra, né? E ele passa a ser um crente papagaio. Você já conhece o crente papagaio? Aquele que repete o que os outros dizem para ele, né? Eu lembro quando criança, minha avó tinha um papagaio e era bacana, porque minha avó ensinou o papagaio a cantar, né? Aquelas musiquinhas. Eu lembro de uma música que minha avó ensinou o papagaio a cantar, que era Atirei o Pau no Gato. E aí ela começava a cantar, né? Atirei o pau no gato. E ele só repetia o final. Tô. Aí minha avó, mais o gato. E ele, tô. Não morreu, ele, reu. Aí minha avó dizia, Dona Chicacá, admirou cc, do berrou. Aí ele dizia que o gato deu. Aí o papagaio fazia miau, né? Então tem muitos crentes hoje que continuam fazendo a mesma coisa. É crente papagaio, que só repete o que os outros falam. Não compartilham as suas próprias experiências, não compartilham as suas próprias vivências com o Senhor. E a gente só consegue fazer isso quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras. Então o meu convite para você hoje não seja um crente sem conteúdo, não. Não seja um crente parede branqueada, que fica aí, né, repetindo simplesmente algo vazio, algo sem experiência, né? Eu lembro de uma vez que eu fui num monte para orar. Isso já faz tempo, acho que já tem cerca de uns 20 anos mais ou menos. E eu lembro num local, numa cidade chamada Tatuí, não era um monte, era mais ou menos era um vale. A gente entrava num pasto e descia um vale, assim, entrava no meio de uma matazinha fechada. E nós estávamos lá na madrugada orando, acho que era por volta de umas 2 horas da manhã, não lembro, não sei mais, mas faz muito tempo isso. E nós estávamos todos orando e clamando ao Senhor. A gente era um grupo de mais ou menos umas 15, 20 pessoas. E de repente, na madrugada, eu abri os olhos e quando eu olhei à minha volta, tudo à minha volta estava aceso, como se fosse luz fluorescente. As folhas, os gravetos, os galhos de árvore, tudo. E eu fiquei impressionado com aquilo e cutuquei a minha esposa, e ela abriu os olhos e de repente ela começou a ver também. Eu achei que era só eu que estava vendo aquilo. E nós começamos a mexer uns com os outros e todos abriram os olhos e todos contemplaram a grandeza de Deus naquele lugar. Manifestação do poder de Deus, coisa tremenda. Nós precisamos buscar as nossas próprias experiências. Eu não estou dizendo para você que você vai para um monte e você vai ver as coisas acesas. Não é isso não. Mas as nossas experiências com o Senhor, aquilo que vai marcar as nossas vidas, experiência com o Senhor na palavra, na leitura, na revelação da palavra para nós, Ele vai marcando as nossas vidas, Ele vai nos moldando, Ele vai trabalhando em nós a nossa fé madura, né? Não uma fé fingida, porque quando Paulo fala de Timóteo, né, que ele via em Timóteo uma fé, a mesma fé que habitou na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e Paulo diz que via agora nele. E Paulo vai falar assim, olha, eu vejo em você uma fé não fingida. Né? Isso quer dizer que nós temos pessoas que têm fé fingida, que fingem algo que não é. Então nós precisamos entender que um crente parede branqueada, ele não tem conteúdo. Né? Ele fala aquilo que ele ouve dos outros, mas ele mesmo não consulta a palavra, ele mesmo não medita na palavra, ele mesmo não procura crescer na palavra. Uma outra coisa que eu quero também deixar para você é que um crente parede branqueada, ele vive de aparência. Ele vive de aparência. No meio das pessoas ele é uma coisa, na igreja ele é uma coisa, no grupo de jovens ele é uma coisa, mas quando ele está na faculdade, quando ele está na escola, quando ele está no trabalho, né, é totalmente diferente. Então ele vive de aparência. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, a história do Zé do Banjo. Diz que esse era um irmão na igreja que era uma bênção. Camarada, sabe aquele camarada que está na igreja que é bênção, que palpa toda a obra, né? É o bombril, aquele irmãozinho que ajuda,
Vamos pintar a igreja, ele é o primeiro, né? Olha, vamos fazer um mutirão para limpar a igreja, ele é o primeiro que está lá. Então ele participava de tudo, aquele irmão muito ativo e tal. E quando foi um dia, o pastor falou assim: rapaz, eu vou fazer uma visita desse irmão. Eu nunca visitei ele, ele trabalha na repartição pública, eu vou lá. Disse que o pastor chegou lá e falou com o vigia, com o guarda lá, né? Do local, da portaria lá para entrar. Eu gostaria de falar com o irmão Zé. Ele falou assim: rapaz, irmão Zé, não conheço nenhum irmão Zé, não tem irmão Zé aqui não. Ele falou: não, mas ele trabalha aqui. Eu falei assim: olha, eu conheço um tal de Zé do Banjo. Se você quiser ver se é a mesma pessoa, mas irmão Zé eu não conheço não, mas eu conheço o Zé do Banjo. Inclusive a gente se encontra toda sexta-feira. Ele falou: tá certo, eu vou ver. Pode ser que seja a mesma pessoa, né? Disse que o pastor saiu em direção à sala onde ele disse que esse tal do Zé do Banjo se encontrava. E o pastor parou e voltou e resolveu perguntar para ele: por que Zé do Banjo? E aí o rapaz falou, deu a seguinte explicação para o pastor. Falou assim: rapaz, é porque é o seguinte, toda sexta-feira a gente sai para tomar uma cervejinha, comer um negócio. E aí esse irmão toca banjo e ele tá com a gente lá, toca banjo, toma cerveja, a gente tá junto. Então ele é conhecido como Zé do Banjo aqui. O pastor tá certo. E o pastor foi andando em direção à sala, pedindo a Deus que não fosse a mesma pessoa, né? E quando chegou lá na sala, que perguntou, para surpresa dele, o Zé do Banjo, ali na repartição, era o irmão Zé da congregação. Então, queridos, não viva de aparência, né? Seja você na igreja, seja você na escola, seja você na faculdade, né? Permita que o Espírito Santo de Deus mude a sua vida, transforme você por completo e procure crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não seja uma parede branqueada, né? Não seja uma parede branqueada, porque isso vai nos ser cobrado. Então é isso. Quero deixar essa reflexão com você, né? Não seja uma parede branqueada. Entenda que o crente parede branqueada, ele não influencia, mas ele é influenciado. O crente parede branqueada, ele não tem conteúdo, ele só repete aquilo que os outros falam. Ele não busca conhecer a verdade que é a palavra de Deus. E um crente parede branqueada, ele vive de aparência. Nós não fomos chamados para viver de aparência, mas fomos chamados para viver a verdade. Cristo é a verdade em nós. Então, seja um exemplo, né? Seja reflexo daquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Que você possa ser um influenciador no meio dos seus amigos, no meio dos seus familiares, no meio da comunidade onde você mora. Que Deus use a sua vida com poder e autoridade. Cheiro no seu coração, fique na paz, até a próxima.